Serviço jurídico que a gente vai falar hoje no vídeo, ele está crescendo em demanda no Brasil por um simples motivo. O número de divórcios cresce a cada dia, a cada ano, ano após ano, no Brasil e talvez em todo mundo, não sei, provável. A gente vai falar sobre isenção do imposto de renda sobre a pensão alimentícia recebida e a restituição desse imposto de renda nos casos em que foi pago o imposto de renda. É um serviço simples de oferecer no teu escritório de advocacia. Você precisa estar atento a alguns detalhes para não cometer um erro, para não colocar o teu cliente em prejuízo e para não se colocar em prejuízo, mas que você pode começar a oferecer amanhã na sua advocacia. Amanhã mesmo. Para você que já acompanha o canal, você sabe que nós analisamos os serviços jurídicos possíveis para sua advocacia. Falamos o que é o serviço, quando que se aplica, como calcular, como que funcionam os honorários e possíveis erros, dicas, pontos de atenção que você precisa ter com o serviço. Então fica até o final desse vídeo e descubra como funciona esse serviço, que pode se encaixar aí na sua advocacia ou pelo menos abrir portas para novas parcerias. Da onde que vem essa discussão? Primeiro, a Receita Federal, ela tinha orientação que o imposto de renda deveria incidir sobre a pensão alimentícia. Então, era a orientação dela que o valor recebido mensalmente de pensão alimentícia deveria compor a base de cálculo para o imposto de renda. Logo, o imposto de renda era calculado, que levava, obviamente, a alíquota, o valor total, a contribuição de imposto de renda. No entanto, nós temos uma decisão de 2022 do STF que diz o seguinte: basicamente, ele decide que não deve incidir imposto de renda sobre os valores recebidos como pensão alimentícia. Com base nessa decisão, a Defensoria Pública da União se pronunciou falando que a forma de ressarcimento desse tributo é através da retificação da declaração do imposto de renda dos anos anteriores. O que isso quer dizer é basicamente que se você tem um cliente que pagava imposto de renda ou ainda paga imposto de renda sobre a pensão alimentícia, esse cliente seu tem o direito de restituição do imposto de renda e você pode cobrar para a execução desse serviço pelo assessoramento desse serviço. Quem que vai ser o teu cliente? Qualquer cliente que receba pensão alimentícia ou tem um dependente que recebe pensão alimentícia que teve cobrança de imposto de renda sobre a pensão alimentícia nos últimos 5 anos. Isso já faz ligar um radar no teu escritório de advocacia. Você pode colocar na tua ficha de entrevista, na tua consulta, uma pergunta para saber se a pessoa recebe pensão alimentícia, porque se ela receber, você analisa, verifica se pagava ou não o imposto de renda, porque se ela pagava, você pode oferecer esse serviço para ela. É simples, né? É fácil de colocar ou num questionário ou na tua conversa e muito fácil de identificar. Você só precisa pegar a declaração do imposto de renda e ver se os valores eles foram tributados ou não. Então é um serviço que é simples de adicionar à tua rotina. Caso você prefira não mexer com ele, você também pode trazer um parceiro para o teu escritório de advocacia que lide com essa situação. Mas o que não dá é para não oferecer o serviço para o teu cliente e não analisar a situação de todos os clientes que passam pelo teu escritório de advocacia. Agora falando como que você resolve esse caso. Você tem duas formas de prosseguir. Uma que é a revisão administrativa e outra que é a judicial. Inclusive, você pode atuar com as duas. Primeiro, a administrativa, e não tendo sucesso por algum motivo na administrativa, você partir para a judicial. É importante você saber que cada uma delas tem seus benefícios e malefícios. Vamos começar agora com a administrativa. A revisão administrativa você vai fazer através do PERDICOMP. Vai retificar todas as declarações anteriores, ano a ano. Ela vai ser mais rápido, porque você vai retificar, subir em 1 a 3 meses vai ter o resultado e a restituição desse valor. Você não vai ter o ônus sucumbencial, então teu cliente não vai ter risco de pagar honorários sucumbenciais nesse caso. No entanto, você tem um risco elevado de inadimplência. Por quê? Porque o teu cliente recebe e depende da voluntariedade dele de pagar. Ele tem a opção de ficar inadimplente, a gente sabe que é algo que pode acontecer, principalmente para clientes às vezes que estão com um desespero econômico, estão precisando muito de dinheiro e acabam optando por honrar outras contas antes de honrar o advogado. É uma realidade que muitos advogados enfrentam na sua atuação. A segunda forma é a forma judicial, que ela pode ser feita após uma tentativa frustrada da via administrativa. A ação judicial ela pode ser proposta por mandado de segurança ou ação de repetição de indébito. Ela não precisa retificar as declarações, então no administrativo você faz a retificação, no judicial você não precisa realizar a retificação das declarações. É um processo mais demorado, de 9 a 15 meses, e quando a gente lida com justiça é importante saber que 9 a 15 meses é uma média, pode ser menos e pode ser mais, muito mais, você que advoga sabe disso. Tem o ônus sucumbencial e o teu recebimento de honorários pode ser por expedição de RPV em seu nome, e a
expedição de RPV em seu nome ou no nome do seu escritório, praticamente elimina o risco do valor percentual cobrado sobre o valor a ser restituído. Aqui a gente não está falando da inadimplência dos honorários iniciais, honorários finais fixados de outra forma, ou ressarcimento de custas que teu escritório teve e que você porventura vai cobrar. A gente está falando exclusivamente do percentual do montante a ser restituído pelo seu cliente, que tende a ser a maior parte ou maior fatia dos seus honorários. Agora eu vou trazer 2 casos concretos para você ter uma ideia do que pode acontecer, como que funciona na prática. No primeiro caso concreto, a gente tem um menor de idade que recebia 2 salários mínimos de pensão do seu pai. A mãe entrou com pedido administrativo, então com PERDICOMP, com a retificação das declarações. Lá em março de 2023, ela conseguiu uma decisão favorável em maio, então demorou 2 meses, março, abril, maio, e recuperou os valores já em maio de 2023, de maio até março de 2018. Recuperou ali 5 anos e 2 meses, que foi o tempo de tramitação do pedido administrativo. É muito rápido, é um serviço simples para oferecer. Por isso que você tem que olhar todos os seus clientes, perguntar se recebe pensão e, recebendo pensão, analisar se existe o pagamento do imposto de renda. Muitas vezes pode identificar isso perguntando para o teu cliente diretamente se ele paga ou não imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Talvez ele já saiba. Normalmente a gente já sabe sobre o que nós pagamos imposto de renda. Já o segundo caso, maior de idade, recebia R$3.000 de pensão do seu pai e tinha outras rendas também. Entrou com o pedido administrativo em janeiro de 2022 e a Receita Federal negou o pedido, alegando que incide RPF sobre a pensão. Então impetraram um mandado de segurança contra a decisão da Receita. Em sentença, esse cliente perdeu e teve que ter uma apelação para conseguir reverter o quadro. E o acordo veio da seguinte forma, que eu vou colocar aqui na tela para você. Com relação à incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas a título de pensão alimentícia, o plenário do STF, em julgamento recente proferido pela DIN 5.422, anota a DIN aí para você, afastou a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família recebidos a título de alimentos ou de pensões alimentícias. E diz aqui ainda, a incidência do IR sobre as parcelas recebidas pelo beneficiário da pensão poderia causar bitributação. Por que bitributação? Porque, na verdade, o alimentante ele está recebendo o valor, mas parte desse valor é de direito do alimentado e parte do alimentante. Então, ele só está sendo um canal intermediário da divisão do valor. Não é que ele está pagando algo ao alimentado. Não, ele só está passando o que é de direito ao alimentado. Ele não está pagando pela prestação, pagando por algum serviço, pagando e gerando um fato gerador de tributo, de imposto de renda. Por isso, por ser só apenas um intermédio, essa relação que repassa o valor que é de direito do alimentado para ele, não deve ocorrer novamente a tributação do imposto de renda. E aqui esclarece na decisão. Os valores recebidos a título de pensão alimentícia não configuram ganho patrimonial para o beneficiário alimentando. Tributar o valor recebido implicaria redução da verba destinada ao seu sustento sem que ele tenha dado causa para tanto. A fundamentação jurídica principal que você vai utilizar caso não opte pela via administrativa ou caso opte e seja negado é a ADI 5.422. Então anota aí, estuda ela e ela é o teu argumento principal. O STF decidiu, logo, não há incidência de imposto de renda sobre a pensão alimentícia. É basicamente esse o argumento, é um argumento simples, bem direto. Viu? A gente passou rapidinho pela ação, porque ela é uma ação simples, ela é uma ação bem direta, não tem grande complexidade. Talvez tenha alguma complexidade em prova documental, alguma prova do teu caso concreto, mas a matéria de direito é bem tranquila mesmo. Por isso você deve incluir no teu escritório de advocacia. Quanto aos honorários, a forma mais comum de cobrar nesse caso é um valor inicial que tende a ser reduzido em um percentual do valor restituído. Então você vai lá cobrar R$1.000, um salário mínimo, para dar entrada no valor, para iniciar o teu serviço jurídico, e um percentual ali de 10, 15, 20% do valor a ser restituído. Como que eu vou definir esse percentual? Depende da tua reputação de mercado. Você tem reputação e tem autoridade para cobrar mais nesse momento do teu cliente? Depende também dos seus custos. Poxa, é um processo que cobrando 10%, 15% ou 20%, ele vai fazer sentido nos custos da minha advocacia, ou eu vou sair perdendo dinheiro pelo trabalho que eu estou empenhando no processo? E também depende de mercado. Eu estou num mercado que é uma região de alta concorrência, de baixa concorrência. Qual que é o preço praticado no mercado? Tem situações que vale a pena diminuir
para reter esse cliente, para manter esse cliente comigo, vou fazer um preço diferenciado, honorários diferenciados para quem já é meu cliente. Então tudo isso você leva em consideração, normalmente ficando entre 10% e 20% desse proveito econômico. Para finalizar, vou te falar sobre 2 erros que você não pode cometer nesse caso. O primeiro é quando você estiver refazendo os cálculos para saber quanto que deve ser restituído ao teu cliente, você considerar apenas o valor da pensão para o cálculo do imposto de renda. Lembre-se que a pensão é uma das fontes de renda e tem todas as outras fontes de renda do pagador de imposto de renda. Então, a pensão é um componente que vai majorar o imposto de renda. Pode ser, por exemplo, que esse contribuinte já esteja na faixa máxima de contribuição. E quando ele adiciona a pensão alimentícia, todo o valor da pensão alimentícia vai ser tributado pela faixa máxima de contribuição do imposto de renda. Então, o valor a ser restituído ao seu cliente vai ser lá 27%, 27,5% sobre tudo que ele recebeu de pensão. E um segundo erro é pedir isenção para quem recebe o valor para o alimentante, porque o alimentando vai sim ser tributado e do valor após a tributação vai realizar o pagamento da pensão alimentícia. Então ele não tem isenção sobre a parcela da pensão alimentícia porque ele sim paga esse imposto de renda. Esse caso tá simples de adicionar aí nos seus serviços jurídicos, não tá mesmo? E se você por acaso, por qualquer motivo, não quiser absorver, considere fortemente uma parceria, porque você pode com uma pergunta, 2 perguntas talvez, descobrir se o teu cliente tem direito e passar para um parceiro, ser remunerado por essa indicação e atender melhor o teu cliente, não deixar ele na mão, identificar um direito que ele tem e dar uma solução, uma resolução para isso. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, comenta aqui, fala que outros serviços jurídicos você quer ver analisado aqui no canal, que toda semana está saindo análise de serviços jurídicos aqui para você. E se você ainda não conhece o cálculo jurídico, aproveite e dê um pulo lá. A gente está lançando ferramentas novas o tempo todo, são mais de 40 calculadoras. A gente calcula também pensão alimentícia, herança, divórcio e agora também com consultas. Você vai poder consultar veículos, dados cadastrais e tem mais consultas vindo por aí, como consultas de bens imóveis e crédito. É isso, até mais.